Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Tel Veritas, buscando a verdade nas Escrituras. Eu sou o pastor Leandro, estou aqui para mais um episódio que eu tenho certeza que vai abençoar poderosamente a sua vida. E o tema de hoje é a relevância da teologia para a igreja da pós-modernidade. Para isso eu convidei esse convidado aí, muito especial, amigo nosso, do nosso coração, ele que é pastor, teólogo, mestre em teologia, pai, pregador, ele é completo, né? Vamos dizer assim, né? Eu quero dar boas-vindas aí para o pastor Marcos Campos. Seja muito bem-vindo, pastor, mais uma vez aqui no podcast Tel Veritas. Obrigado, Leandro. Prazer estar aqui com você, Glória nesse novo formato aqui. Verdade, Né? verdade. Muito bonito, parabéns. Ó, a canequinha, rapaz. Até a caneca, Meu né? Deus. Tá melhorando as Do coisas, Leão ó. da tribo de Judá. Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês. Hoje o assunto é muito relevante e eu quero louvar a Deus pela sua vida por abrir esse espaço, Leandro, para nós pensarmos um pouco sobre teologia, que é de suma importância, principalmente a relevância da teologia para a igreja da pós-modernidade. Vai ser bênção. Amém, glória a Deus. Eu já quero pedir para vocês aí que estão acompanhando, se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo, comenta, nos segue também nas redes sociais, no Instagram, né? Compartilha esse conteúdo com quem você ama e eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Às vezes as pessoas pensam assim, que quem estuda teologia, né, precisa ter alguma formação acadêmica, a teologia esfria, a letra mata, tudo isso nós vamos falar aqui neste dia, nesse episódio. E a palavra de Deus, eu quero deixar aqui um versículo para que você pense comigo. 2 de Pedro 3,18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, é uma recomendação da parte de Deus para que nós venhamos aprender a palavra de Deus. Então, não é só aqueles que são mestres, são teólogos ou estudiosos da palavra de Deus. Isso aqui é uma recomendação para todo aquele que crê em Jesus Cristo. É se aprofundar, é crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E nós temos visto, né, pastor Marcos, na igreja, né, da pós-modernidade, uma dificuldade nessa parte aí. E aí eu queria ver com você aqui, pensar junto aí com você sobre isso. Como que você enxerga hoje, né, a igreja? Porque muitos dizem assim que vale mais a pena você viver o sobrenatural de Deus, e tem aqueles que têm um equilíbrio, tanto do ensino da palavra e também buscam o espiritual, o crescimento espiritual, né? Que acho que é um conjunto, né? Um equilíbrio, né? Aquele pássaro que não só voa com uma asa, né? Ele voa com as duas. O que você já poderia iniciar aqui, introduzindo esse tema aqui hoje, trazendo para nós uma visão panorâmica aqui do que você tem observado, professor, pastor e pregador que você é? Leandro, os primeiros a utilizarem esse vocábulo de teologia são os gregos, né? Alguns vão atribuir ao Ferrédices. Foi o primeiro a falar um pouco sobre esse assunto, usar essa expressão, né, de tel, Deus, logos, logia, logos, né, ou logia, estudo, tratado. Então, a teologia ela é o estudo acerca de Deus ou tratado acerca de Deus. Então, os gregos começam a usar essa expressão, né? Mais tarde, o Aristóteles ele vai dar um termo, uma cunhagem mais científica, né? Enfim. Então, teologia, o estudo e o tratado sobre Deus. Qual a importância, a relevância, né? Diferente da filosofia, que a gente brincava nas aulas de filosofia no seminário teológico, a gente fazia uma brincadeira entre nós, né? Perguntava, o que é filosofia? A gente respondia, filosofia é a ciência que com a tal ou sem a qual, tudo fica tal e qual. O pessoal ficava, como é que é? Não repete aí. A filosofia é a ciência que com a tal ou sem a tal, tudo fica tal e qual. Não entendi, ela não serve para nada. Era uma lógica, era uma brincadeira, né, que a gente fazia nas aulas de teologia, de filosofia, dentro do assunto, né, da teologia no seminário bíblico, era uma brincadeira que a gente fazia, mas a filosofia também tem uma relevância muito grande. Eu amo a teologia, a filosofia, né, falar sobre os filósofos pré-socráticos, pós-socráticos, é algo que a gente estudou, a gente gosta muito. Então era uma brincadeira. Sim. Mas quando nós falamos de teologia, ela é de suma importância em todos os períodos da igreja, né? E
não é diferente na pós-modernidade, né? Certo. Então, eu costumo dizer que é o seguinte, pensa em Isaías, capítulo 40, verso 12, que vai mostrar a magnitude de Deus, a grandeza de Deus. Aí diz assim o texto: quem, com a concha da sua mão, recolheu as águas da terra, mediu os céus a palmos e pesou os montes e outreiros em balança. Na teologia, nós chamamos isso de antropomorfismo, certo? Quando você atribui formas humanas a Deus. Nós sabemos que Deus é espírito. Jesus falou para a mulher samaritana, né? João 4:24. Mulher, Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus é espírito. Mas, para que nós possamos entender a magnitude desse Deus, a teologia trata lá com o antropomorfismo dessas atribuições humanas a Deus. Antropomorfismo, atribuições humanas. Antropopatismo, atribuições de sentimentos humanos, né? A ira de Deus, né? O amor de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Isso. Então, antropopatismo são atribuições de sentimentos humanos a Deus, e antropomorfismo, atribuições de forma humana a Deus. É como se Deus dissesse: Leandro, se eu fosse homem como você, a minha mão, a concha dela recolheria as águas da terra, para você ter uma ideia da magnitude deste Deus. Eu costumo brincar com os irmãos, falar, sabe quando você de manhã abre a sua cortina lá para entrar sol na sua casa? A Bíblia diz que Deus, ele desenrola os céus como cortina para nele habitar. Meu Deus. John Piper vai dizer que Deus é tão grande que ele não está no universo, o universo está em Deus. Aí a pergunta é, como estudar um Deus de tamanha magnitude? E aí nós entramos na questão da teologia sistemática, por exemplo, que nós vamos estudar esse ser magnânimo, este ser que transcende, está acima de todas as coisas, mas que também está entre nós, Emmanuel, né? Emmanuel, Deus conosco. Mas nós vamos estudar esse Deus por partes, porque ele é muito grande, né? Desenrola os céus como cortinas, né? Costumo brincar. Alguns cientistas vão dizer que se nós pudéssemos pegar uma espaçonave na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nós levaremos 90 milhões de anos para atravessar de uma extremidade à outra do universo. E Deus diz, não, eu abro como cortina para neles habitar. Então, olha o tamanho desse Deus. Os céus é o meu trono, a terra é o estrado de meus pés. Ô, Davi, que casa você vai construir para mim, Davi? O seu manto, o seu séquito, enche o templo. Enche o templo. Então, Deus. Como estudar esse Deus tão grande? De forma sistemática. Aí a importância, por exemplo, da teologia sistemática. Sim. Eu vou estudar Deus por partes. Eu quero entender melhor o Pai. Deus, Pai. Então, teontologia. Eu quero entender o Filho, cristologia. Quero entender o Espírito Santo, paracletologia. Eu quero entender a Igreja, eclesiologia. Enfim, então nós vamos trabalhar, estudar ele por partes. Então, isso é muito importante. Quando eu falo, por exemplo, da importância da teologia sistemática dentro da igreja, né, ou na igreja, né, porque quando a gente fala de teologia sistemática, é esse estudo por partes para a gente poder entender um pouco acerca deste Deus. Então, a importância dela é muito relevante dentro da igreja, principalmente para os novos convertidos, para que, como você mesmo falou, para eu fazer um curso teológico, eu preciso ter já uma graduação. Não, você pode a qualquer momento ingressar num curso básico, num curso médio, depois já fazer um bacharel, mas é importante para você entender melhor essa sistematização da palavra de Deus. E tem até um louvor aí que o pessoal acaba... Hoje em dia, né, o pessoal polemiza tudo, mas assim, ninguém explica a Deus. Então, só aí, pela forma que você falou, a teologia sistemática, na verdade, porque nós conhecemos Deus a partir daquilo que Ele falou. Então, o que a gente tem de informação de Deus foi o que Ele mesmo deu, através da sua palavra, né, sua escritura. Então, mas assim, a gente consegue ter o conhecimento, muito conhecimento, né? Obviamente, eu acho que quando a pessoa fez esse louvor, acho que ela imaginou assim, acho que os milagres, né, muita coisa que foge, né, da percepção humana, né? Porque a nossa mente ela é finita, né? Sim. Mas assim, partindo disso que você comentou aqui no final, sobre as pessoas, né, que pensam, né, pastor, que precisa ter alguma formação acadêmica para poder estudar teologia. Como que você tem visto isso? Pode, se quiser, usar isso como exemplo, o percentual na sua igreja que estuda, que pelo menos tem um interesse, porque às vezes a pessoa não teve a oportunidade, né, na sua circunstância ali da sua vida, onde ela nasceu, enfim, a sua formação, nem se formou. Meu pai, por exemplo, não tenho vergonha de dizer isso, mas ele fez até a 5ª série. Sim. Minha mãe fez até a 6ª.
E eu tenho graduação. Então, eu sou grato a Deus pela vida dos meus pais, que investiram em mim aquilo que eles não tiveram. Mas as pessoas que têm, por exemplo, um conhecimento limitado, no sentido de acadêmico, elas ficam com essa dúvida, né? De, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Então, eu vou ficar aqui orando, vou ficar aqui buscando a Deus e, assim, estudar para quê? Estudar para quê, pastor, teologia? Né? Eu não quero ser teólogo, eu não quero ser pregador, não quero ser professor. Então, hoje, a teologia, muitas vezes, a pessoa tem esse revés, esse bloqueio, que eu vou falar para você que eu também, antes de estudar, eu tinha. Na verdade, colocaram isso em mim. Né? Aí vem aquelas questões isoladas, a letra mata. A letra mata, pastor? Mas o Espírito vivifica. Mas o Espírito vivifica. Então, vamos ficar aqui 24 horas, vamos orar de madrugada. Isso é muito bom. Né? E eu acho que o teólogo mesmo, ele tem uma vida de oração. Aquele que estuda, aquele que ama a palavra de Deus, independente, tem aqueles que são autodidata, né? Só que eu acho que vale a pena, até para os autodidatas, ter algum professor, sentar um pouco para aprender, né, no ministério. Porque, com certeza. Imagina, se você não tiver uma orientação, você pode ter uma compreensão equivocada, né? Sim. Esses dias eu vi uma reportagem, pouco tempo aí, de um pastor, que ele leu um texto, acho que está em Oséias, se não me engano, que fala assim, pega uma mulher adúltera. Isso. E ele leu como adultera com ela. Bora adulterar. Aí ele foi o quê? Teve um sonho, que supostamente ele disse que foi de Deus, de pegar a mulher do seu amigo, que estava na sua igreja, e adulterar com ela. Com base bíblica. Com base bíblica. E quem corrigiu ele? Um leigo, um repórter. Um repórter, olha só. Então, a importância do estudo da palavra de Deus, para não Exato. cometer erros gravíssimos que podem acabar com famílias, virar uma heresia, destruir muita gente. Verdade. Né, pastor? Então, assim, a pergunta foi longa, Não. foi com um comentário junto. Sim, isso é muito importante. Quando nós falamos de teologia, como você comentou, né, que antigamente era isso aí. Vai fazer teologia, você ia ingressar num seminário teológico, né, seja básico, médio, vai fazer teologia, cuidado, hein, vai esfriar, a letra mata, o Espírito vivifica, por quê? Por não saber interpretar, né? Que ali falando a letra ali é a lei, né? É o texto de lei, a alma que pecar, essa morrerá e tal. Então a letra mata, o Espírito vivifica, a graça vivifica, é diferente. Então, quando a gente trata essa questão, por exemplo, dos 4 pilares da teologia que nós falamos, né? A teologia bíblica, que é interpretativa, né? Se esse pastor tivesse feito aí uma exegese do texto, né? Ele ia, né? Não ia passar essa vergonha de um repórter ter que corrigi-lo. Exato. Essa questão interpretativa, né? Então, isso aí é a teologia bíblica. Nós temos a teologia histórica, a teologia sistemática, que eu já mencionei, a teologia prática, né? E algo muito importante também que eu penso é sobre a teologia pública. Nós somos muito carentes de teólogos públicos. Qual que é a teologia pública? Aquela que ela dialoga com a sociedade de forma aberta. Ela vai tratar assuntos polêmicos, é o teólogo público que vai tratar assuntos polêmicos dentro da sociedade, né, buscando o bem comum. Né, buscando a justiça social, a cidadania. É a teologia pública que traduz a linguagem religiosa para um formato compreensivo dentro do nível do espaço público. Certo. A questão, queremos entender melhor a questão da homofobia. Teologia pública vai trabalhar essa ideia. Sexualidade, teologia pública vai dialogar com a sociedade acerca desses assuntos. Aborto, dentro da questão bíblica, quem que vai discutir isso com a sociedade? É o teólogo público. Então, nós somos muito carentes de bons teólogos públicos que vão tratar esse assunto. Então, a teologia em si, ela não fica só na esfera religiosa, ali dentro da igreja. É claro que, por exemplo, para um teólogo público, o lugar de atuação dele, que eu costumo dizer, é o chão da igreja. É ali, ele começa ali, trabalhando ali, né? E depois ele vai dar uma resposta para a sociedade. Então, existem muitas vertentes, né, do que eu estou querendo dizer. É só falar teologia, mas há muitas vertentes para serem analisadas. Então, a gente precisa ter, e principalmente, eu acho que uma das grandes contribuições da teologia
para a sociedade e para a igreja na pós-modernidade é principalmente a interpretação, a questão interpretativa. Certo. Porque o camarada pega um texto ali isolado e faz dele uma doutrina. Então ele precisa entender primeiro as regras hermenêuticas, a questão da homilética, as questões interpretativas, a crítica textual. Isso é com o tempo que se adquire. Você não pode. Hoje nós vemos na internet muitos teólogos de internet aí que muitas vezes nunca sentou em uma sala de aula aí. É o que você falou, os tais autodidatas aí que, né, não é isso? Exato. Aí começa a dar um monte de opinião e infelizmente tem muitos seguidores. São Verdade. até eloquentes, né? Falam bem, mas às vezes são rasos no conhecimento, né? Principalmente nas questões interpretativas. Então, é aí que entra a questão da teologia. Ela vai ajudar também, por exemplo, pastores na questão da pregação. Eu costumo dizer, quando eu falo da hermenêutica, por exemplo, eu costumo falar que há três elementos para um sermão eficaz, que é a inspiração, que ela é divina, a transmissão, que ela é humana, e a transpiração e a transmissão. Então, são 3 elementos. Inspiração divina, transpiração, que é eu suar em cima do texto, e depois a transmissão, eu transmitir de forma eficaz para o auditório, para a igreja, para o público que vai estar me ouvindo. Então, não adianta nada eu ter... Então, esses 3 elementos são fundamentais. Não adianta nada eu ter a inspiração, mas não saber o quê? Transpirar. É olhar o texto, o contexto, né? Já que tem uma regra que diz que o texto fora de contexto serve de pretexto, e é verdade. Então eu preciso entender o texto, o contexto, fazer uma exegese, né? Extrair do texto. Porque eu costumo dizer que nenhum texto é 100% puro, Leandro. Todo o texto há nele mensagens explícitas e mensagens implícitas. E como é que você encontra as mensagens implícitas daquele texto? Observando a exegese, indo nos originais. Então, isso é muito importante para você ter uma boa interpretação daquele texto. E só depois você vai se preocupar na forma como você vai transmitir. Exato. Aí você vai elaborar ali um sermão, seja ele expositivo, temático, textual, mas trazer algo com coerência para o público. Então, nós precisamos fazer muito isso. Agora, o que acontece hoje, dando continuidade à sua pergunta, dentro do seminário teológico? Eu, como professor, eu encontro alunos lá que são muito aplicados. Outros que só querem o diploma porque querem ser consagrado. Lá na igreja lá não consagra sem um certificado de curso básico ou médio. Então, tem alguns ali que nitidamente que estão fazendo o curso ali só para pegar o certificado para ser consagrado. Sim. A diácono, presbítero, evangelista, isso falando de Assembleia de Deus, por exemplo. Certo. Mas eu encontro alguns alunos que realmente são muito aplicados. Agora, tem aqueles que são meio doidão, né? Aqueles lá que chegam lá e falam, não, eu quero aqui aprender, por exemplo, o hebraico, porque eu quero achar um texto que ninguém achou para virar a chave. Eu não sei o que é tanto esse virar a chave que eles... Eu quero um texto aí para virar a chave. Algo que ninguém nunca viu, que ninguém nunca falou. Ouviu, ninguém nunca viu. Eu falei, rapaz, eu fico pensando, né? O que esse doido quer? É aquele que vai tão profundo que cheira enxofre, cheira enxofre. Fica lá no... Será que tem algum texto desse no hebraico, no grego, que Agostinho nunca viu? Os pais da igreja nunca leram e nunca interpretaram de forma... Será que Martim Lutero nunca teve... Será que ainda tem alguma coisa desse... Mas alguns vão se aventurar no seminário teológico. Querem um tal de virar a chave. Quero conhecer as escrituras no originais, no grego, no hebraico, para achar algo que venha virar a chave. Eu fico perguntando, mas que virar a chave é esse daí? É porque, assim, pastor, Jesus ele pregava de forma simples, assim, simples e profunda. Exato. Então ele usava até exemplos do cotidiano. E assim, eu não acho mal a pessoa citar uma palavra em hebraico, no grego, porque isso colabora, né? Até para a construção, mas tem uns que eles utilizam porque, na verdade, eles querem mostrar que possuem um conhecimento maior. Eles estão acima do nível do público, ou seja, então eles querem se colocar no pedestal. Eles falam assim, não, vou começar a falar difícil, uma palavra que o pessoal não conhece, para o pessoal começar a me valorizar mais, né? A minha oferta vai ser maior, né? O jeito que eu me porto, tipo assim, tem uns que parecem político mesmo, né? Sim. Falando. Mas acho que a grande... que você falou já da arte de pregar, de se comunicar de forma clara, com graça, né? E que venha a ter realmente a simplicidade com a profundidade. Isso é um grande desafio, né? Porque para aquele que busca, acho que o conhecimento de forma... com a verdadeira intenção de abençoar vidas, se sente, né, a diferença. Mas tem esses daí também, que estão aí por interesse. Sim. Né? E assim, pastor, falando também um pouco de tudo que a gente tem ouvido, a gente tem sido bombardeado,
né, na internet. Tem hora que eu falo assim, não é pelas formações que eu tenho, tanto é que eu não coloco as formações que eu tenho. Exatamente para as pessoas já não estão esperando nada, então continuem não esperando nada de mim. Perfeito. É tudo sobre ele, não é sobre mim. Sim. Então, não sou contra quem coloca, que é legal também, mas eu não coloco. Mas, exemplo, que você colocasse todas as suas formações, as pessoas já começam a olhar de forma diferente. Sim. E aí, às vezes, a gente vê que a pessoa ela se prepara para aquele vídeo. É que nem aqui agora, vamos supor, se estivesse ao vivo, mas mesmo que seja gravado. Eu não fiz um script, mas a gente está sendo da forma natural. Que tem que ser. Mas, às vezes, os teólogos de internet, que eles fazem? Eles se preparam para aquele vídeo. Aí ele passa tanta informação que te convence. Você fala, poxa... Aí no final tá aquela mensagem, quanto que é o curso? Aí o curso é tanto, aí as pessoas pagam pelo curso. Aí depois quando elas entram realmente, elas vão ver que não era nada daquilo. E aí, qual que é a melhor forma de a gente se precaver disso? Porque a gente está falando da igreja da pós-modernidade, está sendo bombardeada de informação, mas ao mesmo tempo, pastor, são informações que não tem aquele peso assim de quem orou, de quem buscou de Deus, de quem se aplicou, de quem suou, igual você falou. Que quando você recebe a informação daquele que buscou, é algo que você aprende e fica. Então, por que que nós vamos falar tanto? É que, assim, quando a gente... nesse tema aqui que a gente está conversando, sobre teologia na pós-modernidade, se você for procurar hoje na internet, tem tanta gente falando sobre isso, mas com a intenção de vender o curso no final. Gente, calma aí, eu não vou vender curso para você no final. Mas, assim, obviamente, se você quiser conversar, estudar com alguém sério, recomendo o pastor Marcos. Ele vai estar falando depois aqui as obras que ele tem, os cursos. Mas pensa bem, né, pastor, hoje, tanta informação que a gente tem sido bombardeado, qual que é a forma de se precaver e viver uma teologia relevante, que faça diferença na vida? Porque eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei a estudar, pastor, na verdade, o fogo que falaram que ia apagar foi o fogo, só se for o fogo estranho que a teologia apagou. Porque o verdadeiro, o de Deus, permaneceu. Sim. Até hoje, meu amor aumentou assim pela palavra, crescer, buscar, e é isso que eu incentivo as pessoas. Mas qual que é a forma de se precaver dessas bombas que a gente recebe diariamente aí? O que você vê na pós-modernidade? Porque se ele dá com vários alunos lá, que chega às vezes meio com conhecimento que ele busca não sei onde, aí você fala, mas onde, seu irmão? Você escutou isso? Aí você vê que não tem base nenhuma. Exatamente. E criaram uma doutrina. E é uma igreja que vive assim. Eu fico também muito preocupado, aproveitando o gancho aí, desses cursos de teologia online que estão sendo vendidos por aí. É algo muito raso, Leandro. Você vai ver que pega o conteúdo, você vai ver lá vídeos aulas de 15 minutos. Eu falei, como é que o aluno vai... No meu curso básico, eu tive um professor, Alberto Fels, que já é saudoso, né? Alberto Fels, e ele era duro. E ele dizia assim, aluno meu que não lê Luiz Berkoff não fez teologia comigo. Cara, teologia sistemática e Luiz Berkoff. Sim, olha pesado. Só a exigência. E ele era isso mesmo. E ele passava literatura pra gente, tinha que ler... E, enfim, então, isso no básico, hein? E hoje eu vejo alunos aí totalmente rasos, fez esses cursos online aí, que é 15 minutinhos de aula aqui. Não, porque hoje ninguém tem paciência de ver um vídeo de mais de 15 minutos. Então, meu amigo, esquece teologia. Eu, quando fiz direito, aí os nossos professores mandavam aqueles livros mesmo de, né? Meu Deus, Aqueles compêndios gigantescos de direito penal, direito constitucional. Aí tinha uns alunos, professor, é muita coisa e tal. Sabe o que os professores falavam? Eles não massageavam, eles falavam, olha, você optou por fazer direito. Se você não quer ler, vai fazer corte e costura, vai fazer culinária. Aqui é direito, então direito você tem que ler. Sim. Mesma coisa é teologia. Aluno de teologia, ou um teólogo, ou um amante das escrituras, ele vai estudar para o resto da vida. É como um advogado. Isso. O advogado ele vai estudar o resto da vida. Né? Ele vai ter que saber interpretar a lei, a hermenêutica jurídica. E assim somos nós. Vamos estudar para o resto da vida. Não tem moleza. Então você vê esse pessoalzinho chegando aí, porque aprendeu umas frasezinhas em grego ali, né? Reireneto criou Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo em grego, não é? Sim. Algumas coisinhas em hebraico, né? Baruch rabah Hashem Adonai. Aí já acha que... E aí se você vai cutucando, aí chega na hora que você vê que é raso. É só decorou, aquele decoreba lá. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. Tem que tomar muito cuidado. Agora,
Uma coisa que você falou muito importante. O teólogo, ou o estudante de teologia, ou o mestre, o doutor, o pós-doc, ele não pode deixar de ter uma vida de oração. E aí eu gosto de um texto, permita-me falar aqui, Sim. que é Colossenses capítulo 1. Eu tenho Paulo como um grande exemplo, né? O apóstolo São Paulo, um erudito. Verdade. Erudito que eu falo, Leandro, na etimologia da palavra, né? Erudito no latim é ex rude. Ex rude é aquele que tira a rudez, né? É aquele que tira o bruto, ou seja, aquele que sabe lapidar um material, né? Que ele vai tirando as rebarbas, o rústico, o bruto e deixa uma joia preciosa, né? É um Paulo que está lá no calabouço, está lá na prisão, e aí ele encontra um Onésimo lá, que era inútil, que era ladrão, e aí senta com ele, discipula e devolve ele para Filemão e diz, esse agora é útil, tá? Por quê? Porque ele teve um encontro com um erudito. Alguém que tirou toda aquela rudez que havia em Onésimo, trabalhou e devolveu ele lapidado. Então, Paulo tinha muito isso. Só que Paulo tinha vida de oração, com toda essa maestria, essa instrumentalidade. Olha o que ele diz em Colossenses 1:9. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ele está escrevendo a igreja de Colossos, e quando ele fica sabendo da fé, da devoção da igreja de Colossos, ele manda a carta dizendo, olha, do dia que a gente está sabendo que vocês têm essa devoção, nós não cessamos de orar. Olha, então, um erudito que tinha vida de oração. E qual que era a oração dele? Olha que oração. Para que vocês, a gente está orando e pedindo a Deus que vocês transbordem do pleno conhecimento, ali no grego epignosis, do pleno conhecimento da vontade de Deus. E aí, se eu fosse tratar aqui sobre a vontade de Deus, eu ia embora. Vontade soberana, vontade permissiva, vontade preventiva, vontade providencial, perfeita vontade, entende? Então, Paulo está dizendo... Porque às vezes você olha aqui, do pleno conhecimento da vontade de Deus, passa batido. Mas qual é esse pleno conhecimento da vontade de Deus? Vontade soberana. Por exemplo, eu podia falar aqui agora a vontade soberana. Qual que é a vontade soberana? Aquela que é imutável. A vontade soberana é imutável. Verdade. Laranjeira dá laranja, bananeira dá banana, abacateiro dá abacate, não é? Sim. Cachorro late, gato mia, pintinho pia, e aí vai. Tem como mudar isso? Não. Você querendo ou não, amigo, Deus estabeleceu. São princípios que Deus estabeleceu, ele não vai mudar. É a vontade soberana. Vontade permissiva é aquela que Deus permite que aconteça coisas boas e ruins em nossa vida, porque ambas são pedagógicas. Vontade providencial, qual é? É aquela que, junto com a prova, com a tentação, Deus já mandou o escape. 1 Coríntios 10:13. Não é isso? Sim. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fé a Deus que não vai deixar você ser provado mais do que você pode. Junto com a tentação já mandou o escape. Vontade providencial. E aí vai. E aí tem aquela que eu gosto muito, que é Romanos capítulo 12, versos 2. Não é isso? No verso 1 vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo Jesus e pela nossa união com Ele, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa vontade só vai conseguir experimentar quem anda na contramão da sociedade. A vontade perfeita de Deus só anda nela quem bater de frente com o sistema. O sistema vai dizer, isso é tão lindo, e a igreja vai dizer, isso é feio. Meu Deus. O sistema vai dizer, isso é santo, e a igreja vai dizer, é profano. Meu Deus. O sistema vai dizer, isso é glorioso, e a igreja vai dizer, isso é terrível e tenebroso. Então só vai experimentar essa vontade quem não se adequou, não tomou a forma do mundo, como Paulo, não vos conformeis, ou seja, não tome a forma do mundo. Só que você só vai perceber isso através de uma exegese, através de um estudo mais profundo dentro das Escrituras Sagradas. Então, veja Paulo, um erudito, dizendo que estava orando para que a igreja de Colossos fosse plena no conhecimento da vontade de Deus. Se você não fizer uma exegese desse texto, passa batida. A vontade de Deus. Qual? Como? Qual é a vontade de Deus? Então, isso é o que a igreja... Desculpa, isso é o que a teologia, ela traz para a igreja, uma teologia séria, uma teologia bíblica, interpretativa, com responsabilidade, traz para a igreja pensar sobre a vontade de Deus.
Perfeito, glória a Deus, pastor. Meu Deus. Eu não sei você, mas eu estou com vontade de continuar estudando ainda mais a palavra de Deus, né? Pastor, você comentou aí, né, que na época que você estudava, né, direito, havia uma exigência de leitura, né, Sim. para a sua própria formação. Exato. E tinha provas que você tinha que passar, né? Se eu perguntar, comenta aí quem está passando por uma prova. Mas o que vai te sustentar quando você está passando por uma prova? Aquilo que você aprendeu. Exato. Aonde? Na palavra. Aquilo que você estudou. E falando de estudo, falando de, obviamente, né, que todo cristão, pelo menos a recomendação é que ele leia pelo menos a Bíblia. Né? Aquilo que ele diz que é o seu manual de regra e fé e prática. Mas tem algum livro que... Eu vi que você trouxe alguns livros aí que você recomendaria, né? Para a pessoa que quer ingressar, estudar teologia. Eu sei que, se quiser também, já aproveitar, não vamos deixar para o final de falar do instituto que você tem. Mas, assim, as pessoas ficam, às vezes, perguntando por onde eu começo. Né? Então, assim, porque teve uma pessoa que me perguntou esses dias, por onde eu começo? Eu estou procurando, não tenho tempo. Será que não tem alguma coisa online? Aí ela me mostrou, e é uma pessoa que está com sede de buscar. Aí ela me mandou alguns, eu falei, esse aí e tal, esse não, esse sim, esse mais ou menos e tal. Mas assim, sei lá, alguma recomendação que você tenha para dizer aqui pro pessoal que está acompanhando, que acompanha aqui o nosso programa? Pois bem, vamos lá. Se você quiser saber mais sobre esse assunto... Me chama no direct. Brincadeiras à parte. Quando a gente fala de pesquisa teológica, né, então hoje ela está concentrada, como eu já disse. Então temos teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica, pastoral, dogmática, fundamental e por aí vai. Né? Então nós temos que entender essas bases teológicas, teologia moral, enfim, como eu disse, há muitas vertentes. Né? Então Deus, ele existe, certo? E mantém um firme relacionamento com o universo, né? E aquilo que chamamos de providência. Né? Então, o ser humano ele é capacitado por Deus para conhecê-lo. Isso a gente, né, não tem dúvida disso daí. Então, Deus ele tem providenciado meios através dos quais o ser humano possa se relacionar com ele. Né? Então, algumas fontes dessa questão da teologia, né? A Bíblia Sagrada testifica sobre a existência deste Deus, a nossa consciência testifica sobre a existência de Deus, a natureza testifica, Salmos 19, né? Os céus proclamam a sua glória, né? E o firmamento, as obras de suas mãos. Como é que você não olha para a natureza gloriosa como essa? A natureza seguindo a sua lei, né? De forma como uma engrenagem. Olha, se existe uma lei, existe um legislador, e quem é esse legislador? Enfim... E a experiência também, para nós pentecostais, a experiência vale muito. Ainda que alguns dos nossos queridos irmãos reformados vão dizer que a nossa teologia, né, a teologia pentecostal, ela é pautada na experiência. Não. A experiência é um dos pontos que nós falamos de evidência da existência de Deus. Ainda que, eu costumo dizer que a Bíblia não quer provar a existência de Deus. Eu nunca li a Bíblia com os olhos de que ela quer provar a existência de Deus. Ela já começa lá no Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você crê, meu irmão, pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados por Deus, de sorte que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Então é pela fé. Cristianismo é isso. Ou você aceita pela fé ou rejeita pela razão. Não tem essa. Já parte desse princípio. Verdade. Que aí os evolucionistas vão dizer, você, em pleno século XXI, acredita que Deus formou o homem do pó da terra, soprou sobre ele fôlego de vida, ele se tornou alma vivente. Isso é a história da carochinha. Amados, cristianismo. Ou você aceita pela fé ou rejeita pela razão. Jesus andando sobre as águas, ou você aceita pela fé ou rejeita pela razão. Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentar uma multidão de quase 5.000 pessoas, ou você aceita pela fé ou você rejeita pela razão. É verdade. Então não tem como, então é pela fé. Já começa por aí. E a Bíblia não quer provar a existência de Deus. Me prova que eu... Aí se um ateu perguntar, me prova a existência de Deus. Eu falo, mas a Bíblia não acredito na Bíblia. Então... Até porque a Bíblia também não quer mostrar, é pela fé. Sim. Então, as fontes, né, da teologia, nós falamos que existem algumas fontes que
dão a entender que elementos que mostram a existência de Deus. Então, a Bíblia, Jesus disse, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. A consciência, mesmo você quando não conhecia Deus, Leandro, que você aprontava as suas lá no mundão, colocava a cabeça no travesseiro e falava, meu Deus, se Deus existe mesmo... o lugar é o inferno mesmo. Não é isso? E ninguém tinha te evangelizado, ninguém nada. Verdade. É a consciência. A natureza e a experiência. Deus falou comigo. Já falou com Deus, Leandro? Já. Eu também falei com ele hoje de manhã. Falei com ele. Deus. Então, só que isso é experiência. Só que a nossa teologia não é só pautada na experiência. Aliás, eu tenho um teólogo que eu gosto muito, pentecostal, que é o pastor César Moisés. Né? Eu trouxe até aqui um exemplar do livro dele aqui. Pode mostrar ali. Isso aqui é pesado, hein? Isso aqui é pesado. E não estou Glória a fazendo Deus. propaganda, ele é meu amigo, conheço ele, mas é porque é bom. Pentecostalismo e pós-modernidade da CPAD. Você quer entender um pouco mais a teologia pentecostal? Você precisa, cara, você precisa dar uma Glória lida a Deus. nesse livro aqui da CPAD, Pentecostalismo e pós-modernidade. Porque eu sou um teólogo pentecostal, eu gosto do pentecostalismo, respeito a teologia reformada, gosto muito também, mas eu sou pentecostal, então eu vou falar daquilo que eu tenho conhecimento, que eu gosto, que é a teologia pentecostal. E o professor, o pastor César Moisés, ele é um excelente escritor, né? Ele tem também aí, tem uma obra dele aí que é maravilhosa, que ele fez juntamente com a filha dele, que, deixa eu ver se eu lembro aqui, Teologia Sistemático-Carismática. Isso é um compêndio gigantesco, né? 2.200 páginas só falando da teologia pentecostal, também do César Moisés, juntamente com a filha dele, né? A Séfora Carvalho. Então, eu estou falando aqui para quem gosta de teologia pentecostal e quer alguns escritores bons. E eu, ultimamente, estou lendo muito o N.T. Wright. N.T. Wright, né? E esse livro eu recomendo. Esse livro do N.T. Wright aqui, ó, é Teologia Pentecostal em Diálogo com N.T. Wright. Então, dá uma olhada aí, Leandro, você que gosta muito de ler também, eu indico essa leitura. A pessoa não pode ter preguiça, né, pastor? Porque não. Esses livros geralmente exigem uma dedicação maior. Com né? certeza. Se a pessoa for aquela pessoa que primeiro começa com o mais simples, né? Depois vai aumentando, né, pastor? Começa com o pastor Marcos Campos aqui, ó. Teologia aí, básica aqui, ó, do IETEB, que daqui a pouco eu vou falar com ele. Perfeito. Dá uma lida no meu livro aqui, ó, Pecado, Mal que Não Quero, para entender a martiologia. É bom esse aqui, Leandro? Dá para entender algumas coisinhas, Tirei né? até mensagem dele aí, ó. Ah, é? Glória a Deus, Deus seja louvado. Meu Deus. Então, amados, um livro como esse aí do N.T. Wright, que é um teólogo anglicano, tá? E tá vivo. N.T. Wright tá vivo, tá com mais de 90 anos. Mais de 90. Já tá velhinho já. Então, ele foi um bispo anglicano, né? É um teólogo protestante anglicano. Hoje ele já não é mais no exército, mais essa função. E eu acho muito interessante esse livro, quando ele fala sobre... Ele vai dialogar, né, com a teologia pentecostal, né? Ele vai, sendo ele um anglicano, ele dialoga com a teologia pentecostal com respeito, não com deboche, não com, né, valorizando os pontos da teologia pentecostal. Eu gosto muito, né, disso aí. Por exemplo, o interessante do N.T. Wright, quando fala de escatologia, que é um texto que a gente gosta, né? Então, pro N.T. Wright, ele... quando fala da escatologia, né, ele vê a escatologia não só como um estudo do fim, das últimas coisas, né, mas para o N.T. Wright, o fim já chegou. Na vinda de Cristo, na primeira vinda, já chegou o fim. O fim começa ali. Então, para N.T. Wright, o fim já teve início, né, em Cristo, né, e vai se concretizar na segunda vinda. Então, na segunda vinda se concretiza o fim das coisas, né? Então, o Novo Testamento testemunha a presença de um fim que já teve início no pensamento de N.T. Wright. Olha que loucura. O Novo Testamento testemunha a presença de um fim que teve início lá com Cristo, na vinda de Cristo, o verbo se materializando. Ali já começa, né? Então, porque na concepção judaica, quando o Messias chegasse, era o fim dos tempos, né? Então, o fim dos tempos estava inaugurado, caracterizado, né? Então, o N.T. Wright afirma que isso já começou. Ele concorda, isso já começou. Então, ele fala da presença, que a presença do fim
teve início já, ou seja, o mundo, quando Cristo se materializou, né, quando o Verbo se fez carne, ali o mundo já começou a acabar. Então, desde Abraão, isso estava em curso, mas em Cristo se dá a plenitude desse fim aí. E aí, pastor, só vamos tentar entender, já que você comentou isso, se já teve início lá. Então, é por isso que a gente tem uma percepção de que tudo realmente está acabando, assim, a cada dia mais. Porque o cristão, pela fé, o desejo dele é morar no céu. Não que ele tenha que abandonar a vida dele aqui na terra. Mas eu tenho uma percepção, a cada dia que passa, com o que eu tenho visto, ouvido, e até comento com a minha esposa, né? Eu falo assim, essa situação toda que está acontecendo só demonstra que a gente tem que se apegar mais com as coisas de Deus, porque as coisas da terra elas já estão se deteriorando. Perfeito. Em relação ao clima, em relação à promiscuidade, em relação à ação do pecado, né? E do que Satanás tem feito realmente. E tudo aquilo que vem se cumprindo diante daquilo dos nossos olhos, diante daquilo que a gente ler na palavra de Deus, né? Então, esse entendimento, devido a tudo isso que vem acontecendo, que será que ele teve essa reflexão? Isso? Exatamente isso. Então, o N.T. Wright, ele tem essa percepção. O próprio Cristo falou, né? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Não é isso? Mateus 6,34. Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí o 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então Jesus mesmo foi dizendo que os dias seriam maus, e verdadeiramente você tem visto. E isso que estamos vivendo nos dias de hoje não é o fim ainda, é o princípio de dores. Né? Não é que o fim se concretizou, o fim está ainda se realizando, que é essa ideia de N.T. Wright. Entendeu? Entendi. Então, em Cristo, realmente deu início, porque em Abraão estava em curso esse fim, só que em Cristo ele começa a ser iminente, o fim é iminente em Cristo. E vai ter, então, o seu desencadear final na segunda vinda dele, na percepção de N.T. Wright. Eu acho uma percepção muito interessante, por isso que eu estou fazendo essa menção aqui. Eu acho muito interessante, né? Dentro da percepção de N.T. Wright. É claro que tem outros teólogos que discordam, enfim. Como eu disse, que a escatologia ela é interpretativa, né? Ela não é histórica, ela é interpretativa. Então, vale a pena a gente pensar nisso. É porque assim, né, pastor? Tem todo cristão que ele está sensível às coisas de Deus, que ele não vive baseado nas coisas da terra, a esperança dele é essa que a gente falou, a glória, morar com Cristo. Só que pelo fato de a gente estar aqui na terra, vira e mexe, a gente tem uma oscilação. Às vezes a gente está olhando mais, vem aquela síndrome de Asaf, você dá uma olhada, vê o ímpio prosperando, aí você fala, por que não eu? Mas aí você lembra, mas a minha morada não é aqui, minha morada é lá. Minha referência de vida não é o ímpio, é Jesus. Você entendeu? Então, assim, tem esses dilemas, né? É por isso que a gente tem que sempre estar se alimentando das coisas de Deus. Porque assim, pastor, tudo gasta tempo, tudo leva tempo hoje. Sim. Mas quando as pessoas têm um tempo, elas se dedicam o quê? A uma série. Não estou falando que você não tem que aproveitar, não tem que passear. Mas se a gente tiver esse cuidado, esse equilíbrio, a gente não vai vacilar. Porque o crente ele tem que estar vigilante. Sim. Né? É isso que a gente está enfatizando aqui, para você que está aí em casa aí acompanhando. Esses dias eu estava conversando com um grupo de pessoas e uns relatando que teve experiência com Deus, que a gente já falou aqui, de falar com Deus e depois ter a resposta, e outros de falar que eu nunca tive isso. Mas eles não são cristãos, mas eles nunca tiveram isso. Então, assim, a pergunta que fica é por que eles não tiveram isso? Porque eles não buscaram. Exato. Porque aquele que está buscando, aquele que está se alimentando, com certeza Deus ele vai trazer ali uma orientação, a comunhão vai aumentar, a intimidade vai aumentar. Exato. Né? E aí a importância de tudo aquilo que eu falei. A gente está sendo bombardeado. O tempo que a gente tem, às vezes a gente não preenche com aquilo que é de Deus. Então, assim, qual a sua recomendação, por exemplo, para uma pessoa que você falou que o tempo agitado que a gente tem deveria ter para poder reservar assim para Deus? Porque vamos colocar o dízimo. O dízimo do dia seria 2h40.
Quem é que dá o dízimo para Deus? Você fica 2 horas e 40 ali lendo, orando, né? Buscando ali, se debruçando. Quem é que tem? Então, assim, para a pessoa que quer começar, quer estudar, quer buscar, pastor, para ela não receber logo esse choque, né? O que você recomenda ali para a pessoa já, vamos se firmar assim, né, na palavra, no estudo, dedicação? Na minha concepção, pastor, para quem está ingressando, seria estando lá, na sala de aula presencialmente. Porque para ela se formar, para ter uma faculdade, a maioria, eu fui assim. Tinha que ir para o centro de São Paulo todos os dias, segunda a sexta. E eu trabalhava o dia inteiro e ia de noite estudar lá. Pegava ônibus, ida e volta, às vezes carona, passei 4 anos estudando, né? Me formar em administração. E aí, qual que é a recomendação? Porque o povo, não sei se o povo está muito assim disposto, sabe? A buscar, assim. Mas nosso dever é orientar, né? Sim. Eu gosto muito de cursos presenciais, né? Eu tenho que nem... até mostrar aqui o pessoal, nosso curso básico aqui, o material do nosso curso básico lá do IETEB, né? Instituto de Educação Teológica Bereano. Eu tenho aqui esse livro aqui do curso básico, por exemplo. Até estou mostrando aqui para vocês. Esse é o curso básico. Esse é o curso básico. É como se fosse a apostila. Isso. Aí, mesmo que a pessoa vá lá presencialmente, ela vai acompanhar o que você vai ministrar na aula aí nesse livro. Esse livro, tem mais um outro? Só esse livro. É o básico. Esse é o básico. Aí tem o do médio também, que aí é outro livro. É outro livro, certo. Mas, por exemplo, você vai ingressar no básico. Então, você vai fazer aqui, ó. Eu tenho na modalidade presencial e online. Certo. Só que o aluno que adquirir esse curso, ele pode tanto fazer ele online, aí, eu quero ir lá no instituto lá. Ele pode, ele está matriculado, ele pode ir lá assistir a aula que estiver sendo oferecida, ofertada lá no momento. Por exemplo, ele está estudando online cristologia. E lá, presencialmente, está sendo ministrado escatologia. Ele pode ir lá estudar escatologia. Então, quer dizer, ele pode frequentar tanto a plataforma online, como pode também ir lá estudar com a gente. Então, às vezes, por exemplo, um curso de 2 anos, ele pode fazer até em 1 ano e meio, se ele tiver essa disponibilidade de eliminar as matérias online e assistir também lá, presencial. Que eu até prefiro. Presencial sim. É outra pegada, né? Mas, enfim, então ele tem essa prerrogativa aqui de estar estudando. Eu prefiro a modalidade presencial. Mais ou menos quanto tempo que durou uma aula sua, pastor? Uma aula minha? Então, dá 2 horas de aula. São 2 horas de aula presencial. 19h40 às 21h40. Eu estou ali no Parque Santa Madalena. Toda segunda-feira eu estou lá dando aula. Toda segunda-feira eu estou lá, curso básico e médio. Até o nosso próprio podcast aqui, a gente tenta gravar um tempo que a gente entende, né, baseado em pesquisa, recomendações de algumas pessoas que têm experiência com isso, no máximo 1 hora, exatamente por conta disso, por causa da correria das pessoas. Sim. Que não tem paciência de acompanhar, né? Mas eu creio que aqui o pessoal está acompanhando porque... Pessoal que gosta de Bíblia. O pessoal que está aqui, se tiver, os que estão, é porque gosta de Bíblia, gosta da palavra. E eu acho importante, só pegando um gancho que você está falando, ler a Bíblia é de suma importância para um aluno de teologia, seja básico, médio ou bacharel, tem que ler a Bíblia, né? Sim. Eu acho que a primeira coisa que você deve fazer é procurar ler toda a Bíblia. Porque eu tenho alunos que não leu toda a Bíblia ainda, né? Então fica difícil. A gente, lógico, a gente vai orientando, mas eu acho que é primordial ler a Bíblia toda. Aí as pessoas me perguntam, qual que é o método melhor para ler a Bíblia? Eu falo, irmão, é de Gênesis a Apocalipse. Não tem essa de método. Pega e lê. Exato. É lógico que vai ter textos lá que você vai ficar... Chega lá, Levítico, Números, Deuteronômio. É maçante. Nomes, né? Aí você vai... Primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Crônicas. Não é isso? Sim. Primeiro e segundo Reis. Vai ter textos similares aí. Mas leia. Exato. Porque é o ponto de vista de cada um daqueles escritores acerca daquele assunto que aconteceu. Sim. Então, eu acho que você deve ler, primeiramente, lá o Antigo Testamento. Depois você vem para o Novo Testamento. Vai lendo para você poder compreender. Porque quando chega em Hebreus, por exemplo, como é que você vai entender lá Hebreus, quando vai falar sobre os heróis da fé, ou a questão de Melquisedeque, o sacerdócio, né? O sacerdócio real, através de Melquisedeque. Como é que você vai... Mas quem que é Melquisedeque? O que é esse sacerdócio? Se você não for no Antigo Testamento. Então, eu acho legal que você pegue firme aí, leia do começo ao fim. Foi assim que eu fiz, deu certo, né? Desde a minha conversão. Peguei e falei, eu vou ler do começo. Fui lá de Gênesis até Apocalipse. E assim, eu vou falar uma coisa, pastor. Isso aqui, não fiz pesquisa, isso aqui é uma realidade. Eu conheci, não foram 1, 2,
3, 4 pastores, foi mais, que nunca leram a Bíblia. Pastores. Pastores. Isso é uma vergonha. Pastores. Então, assim, você está sendo muito exigente. Se você... O pré-requisito para ser pastor, você já lê a Bíblia toda. Não, irmão. Eu entendo que isso aqui, a recomendação não é só para pastor, é para todo cristão. É verdade. Como que você vai falar daquilo que você... Porque Pedro disse, né, que a gente tem que provar a razão da nossa fé. Isso. Como que a gente vai provar a razão da nossa fé, sendo que a gente... Quer ver um texto? 2 Timóteo, preguei esses dias lá na igreja, na Assembleia Unida. Aí, tá 2 Timóteo, capítulo 4 e o verso 13. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então, para os alunos de teologia, sabem que aqui Paulo, segunda prisão, né, já está com a sua sentença decretada aí, já estava prestes a morrer. Dá a entender que Paulo foi preso lá em Troade, né? E nessa segunda prisão, depois de Nero ter incendiado Roma e acusado os cristãos, Paulo, como um dos principais líderes do cristianismo, foi preso. E acho que ele foi pego lá em Troade, lá, e já levaram ele para o calabouço, e ele deixou lá capa, deixou os bens do missionário Paulo. Os bens dele. Os bens. Meu Deus. Você puxar lá no imposto de renda, os bens desse aí, tem uma capa... Tem livro e pergaminho. Declara o imposto de renda aí. Meu Deus. Então ele deixou esses bens preciosos lá em Troade, na casa de Carpo. E aí quando ele escreve para Timóteo, ele pede, Timóteo, vem ter comigo depressa, procura vir ter comigo. Demas me abandonou, foi para Tessalônica ganhar dinheiro, tá? Aí ele diz assim, quando vieres, você traz a capa que deixei em Troade. Então a capa aqui tipifica proteção para o corpo. Sim. Certo? Porque ele estava num calabouço romano, o inverno era rigoroso. Ele pode ver que ele fala para o Timóteo, procura vir antes do inverno, porque a viagem ia ser desconfortável, o mar fica revolto, vento euroquilão, como ele mesmo sofreu lá, enfim. Então, aí vem, capa, proteção para o corpo. Pega a capa. Só que ele fala, também os livros. Os livros aqui são os livros didáticos, são os livros. Né? Então, primeiro, você tem que ter proteção para o corpo, você tem que ter proteção para a mente. Os livros falam da psique, da alma. Livros, leia bons livros. Leia filosofia, leia... não precisa só ser a teologia, é muito importante que você leia. Mas leia bons livros. Não fica lendo esses livros aí que não edificam em nada. Né? Cada livro não fala nada com nada, não ensina nada. Os livros, né? Adquira conhecimento, sabedoria, bons livros, bons escritores. Né? Então, capa, proteção para o corpo. Livro, proteção para a mente, para a alma. E principalmente os pergaminhos. Pergaminho é Bíblia, meu irmão. Pergaminho é palavra, proteção para o espírito. Ele fala, o corpo tem que estar protegido, ou seja, vai para academia, trazendo para os dias de hoje, vai para academia, cuida do seu corpo, faça um regime, vá ao médico, cuida da tua saúde, mas cuida da tua mente também, da tua psique. Leia bons livros, leia livros que edificam, que alimentam, e por fim, os pergaminhos, proteção para o espírito, porque o homem é corpo, alma e espírito. E espírito, irmão, se alimenta de Bíblia, de palavra. Verdade. Paulo nunca desprezou isso. Proteção para o corpo, proteção para a mente, mas proteção por espírito. E a proteção do espírito é a palavra de Deus. Meu Deus. Glória a Deus, pastor. Eu separei uma pergunta aqui também, pastor. Por que a igreja da pós-modernidade precisa, mais do que nunca, de uma teologia bíblica saudável e centrada em Cristo? Eu sei que no decorrer da nossa conversa aqui, você já, querendo ou não, foi dando respostas, né, para isso. Mas, assim, na sua concepção, pastor, daqui a pouquinho a gente já está encaminhando para o final, mas por que exige isso, né? Por que a gente entende, chegando à conclusão, que exige isso? Que a igreja da pós-modernidade precisa mais do que nunca de uma teologia bíblica, saudável e centrada de Cristo. Quando chega alguém na igreja, a gente dá aquele manual no que cremos. Ali, a pessoa vai ter um contato. Por exemplo, aqui a gente cria a manifestação do Espírito Santo, nos dons. Enfim, a gente tem a Bíblia como regra de fé e prática, que é necessário ser batizado, né, nas águas, né, para aquele que crê, confessar Cristo publicamente. Enfim. Mas existe essa necessidade, pastor, que tem muitos lugares que a gente vê a escassez. E parece que você está falando uma novidade para a pessoa, mas na verdade você só está expondo o texto. Então, qual que é
na sua concepção, né? A importância da teologia na pós-modernidade é a mesma de quando nós falamos, por exemplo, do período primitivo, da Idade Média, do período da Reforma, do período confessional, do período moderno, e hoje estamos no período pós-moderno. Então, a relevância é sempre a mesma, né? Por exemplo, na era primitiva, né, os doutores do primeiro século, a luta deles era para combater as heresias da época, muitas heresias. Aí você vê lá Orígenes, Santo Agostinho, João Damasceno, né, lutando nessa questão da sã doutrina, combatendo as heresias, não é isso? Eles estão homens de Deus que Deus levantou para, principalmente Orígenes, né? Falando do segundo século, na verdade, segundo, terceiro século, né? Agostinho, século IV, século V, né? Trabalhando, escreveu mais de 600 obras, né? Entre as mais conhecidas, né? As Confissões, né? De Santo Agostinho, a Santíssima Trindade, Cidade de Deus, narrações sobre os Salmos, tem obras importantíssimas, né? Aí na Idade Média também, servos de Deus como Anselmo, Abelardo, Tomás de Aquino, já lá no século XIII, né? Tomás de Aquino com um dos maiores teólogos, né, da Igreja Católica também. Então, no período da Reforma, não tem como falar de Lutero, né? Nesse período aí também teve essa questão da Reforma Protestante, mas João Calvino também, né? Enfim, teve no período confessional também grandes teólogos, e aí também no período moderno, né? No período moderno temos aí a escola de Schleiermacher, né? Schleiermacher, que aí vem a teologia já da modernidade, a teologia moderna, liberal, né? Porque a teologia liberal ela vem da Alemanha, né? Sim. A teologia liberal, o berço da teologia liberal é alemã, né? Teologia moderna, teologia liberal. Enfim, então temos aí no período moderno a escola racionalista, a escola de meditação e por aí vai. Em todos esses períodos, a teologia ela foi de grande relevância. E não é diferente na pós-modernidade. Principalmente nesses últimos períodos, né, nesses últimos tempos da igreja na face dessa terra, hoje a gente vê muitas mensagens de autoajuda, né? A gente precisa tomar muito cuidado com mensagens de autoajuda, né? Às vezes você até fala, né? A pessoa lê o texto ali e aí pergunta, né? O que isso quer dizer? Né? É o óbvio, ele vai falar, né? É isso. Como é que você falou aí? Pergunta por quê? Pergunta por quê? Pergunta por quê? Aí ele vai... Mas é o texto mesmo que está dizendo ali. E a pessoa que não fez... Não é? Tipo, me pergunta novidade. Por quê. Novidade. Então você vê muito essas mensagens de efeito e pouca Bíblia, na verdade. Sim. Pouca exegese, pouca profundidade nas Escrituras. Exato. Então a teologia, principalmente a teologia bíblica, não só a sistemática, mas a teologia bíblica, que é aquela interpretativa, é aquela que preza a sã doutrina, ela é de suma importância para que nós venhamos ter uma robustez na nossa formação, no nosso discipulado. A pessoa tem que passar por esse discipulado, como diz o Bonhoeffer, né, que é o pai do discipulado. Né? O discipulado é de graça, mas custará a sua vida. Porque na época, nossa, ele foi condenado pelo nazismo na época, meu né? Deus. Heinrich Bonhoeffer é o pai do discipulado. E ele batia forte na ideia da graça barata. Ele batia forte, né? Nessa questão da graça barata. Aquela graça que vem como está e continue do jeito que está, não tem problema. Não, ele diz, não, o discipulado é de graça, mas custará a sua vida. Meu Deus. É caro o negócio. Forte. Servir a Deus não é brincadeira. Glória a Deus. Né? Era uma teologia que obrigava a pessoa a levar Deus a sério. Então, isso tem acabado, infelizmente tem acabado. As pessoas têm substituído aquela mensagem bíblica, uma mensagem bíblica, por mensagem de autoajuda. Então, isso tem prejudicado muito. Isso é um desserviço ao Evangelho, essas mensagens de autoajuda. Ao meu ver, é um desserviço ao Evangelho. Então, cada vez mais nós precisamos de seminaristas que estão comprometidos com a palavra de Deus, que prezam pela interpretação bíblica, pela teologia bíblica, pela teologia sistemática. Precisamos de bons teólogos públicos, como eu disse aqui, que é aquele que vai dialogar com sabedoria, não é impondo, não, mas dialogar com sabedoria na sociedade, temas que estão aí, né? Temas atuais que estão aí para a gente pensar, né? Misoginia,
feminicídio, aborto. São assuntos atuais que a gente não tem visto aí muitos teólogos indo lá debater, dar a cara a tapa, dizendo o que é que Deus fala sobre isso, o que é que a Bíblia fala sobre isso. Então tem muito assunto bom aí e tem muito espaço para esses seminaristas que talvez hoje estão num nível básico, no nível médio, ou estão até cursando lá, fazendo o seu bacharel em teologia, mas tem muitas coisas aí para vocês tratarem, muitas teses para vocês se debruçarem aí e ter uma ideia, né? Tem muito espaço, principalmente para os teólogos públicos, está dando uma assistência aí para a igreja da pós-modernidade. Glória a Deus. Obrigado pela explanação, né? A gente já está encaminhando já para o final. Amém. Tem um texto de Isaías capítulo 40, versículo 8, que diz assim: seque-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, se a palavra de Deus ela é eterna, a gente tem que se apegar àquilo que é eterno, àquilo que vai alimentar o nosso espírito. Tem muita gente hoje carnal devido a isso, devido a estar distante daquilo que elas deveriam estar mais perto. Eu queria, pastor, agora, já, como eu falei, encaminhando para o final, quero agradecer a cada um que esteve acompanhando até agora esse podcast rico em conhecimento, sabedoria do alto que Deus tem derramado sobre a vida do pastor Marcos, da qual eu sou amigo. Confesso que sou um aprendiz, um aluno também. E grato a Deus, meu amigo, por mais um tempo. Amém. Nós estamos aqui juntos, que Deus prepare mais momentos como esse. Você sabe que eu estou escrevendo um livro aí já, né? Já está escrevendo? Estou escrevendo. Então, vamos fazer a estreia dele no programa? Esse eu vou falar sobre a existência do mal. Olha aí. A Teodiceia, trabalhar essa questão aí. Meu Deus. Então já tá no forno. Eu espero que quando eu terminar o lançamento eu vou voltar aqui pra gente. Em nome de Jesus, vai voltar. Esse é pesado. Já quando você concluir, já pode falar para mim. Maravilha. Que a gente vai marcar. Perfeito? E eu queria que você deixasse uma palavra, pastor, direcionada para essas pessoas que nos acompanharam até aqui, com uma instrução, assim como Paulo deu algumas recomendações para os seus discípulos, né? Porque hoje a gente tem visto, pastor, eu vejo esse cuidado que você tem com o pessoal da sua igreja, com seus alunos, de discipulado. Porque ao invés daquele conhecimento rápido, básico, você se preocupa em realmente ver seus alunos aprender, a sentar, né, para quando eles se levantar, ter autoridade. Então, assim, pastor, isso aí é um discipulado. Não é todo mundo que está disposto a gastar tempo com isso. O pessoal quer coisa rápida, quer dinheiro fácil, e pega algo enlatado e vende. Mas deixa uma palavra direcionada para o coração desses que estão acompanhando e que o Senhor Jesus desperte, né, na vida desses esse interesse em conhecer mais e continuar conhecendo o Senhor na graça e no conhecimento. Maravilha. O meu conselho para vocês é que se cumpra na vida de vocês um texto que eu gosto muito, que é Provérbios 9:9, que diz: dá instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. Então, que vocês possam mesmo crescer na graça e no conhecimento, como foi lido aqui no início desse podcast. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Isso será de suma importância na vida de cada um de vocês, não só seminaristas, mas todos vocês. Você que é um servo de Deus, que é uma serva de Deus piedosa, um servo de Deus piedoso, que quer verdadeiramente levar Deus a sério, você que é um amante das Escrituras. Então é muito importante que você continue firme, que você esteja firmado nas Sagradas Escrituras. Então, que você continue, persevere em nome do Senhor Jesus, tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Me siga lá nas redes sociais, Marcos_Dunamis, no Instagram, no Facebook. Você que quer fazer um excelente curso teológico, tá aqui, ó, IETEB, tá bom? Temos o curso online e temos o curso presencial, que você possa entrar em contato aí. Depois, qualquer coisa, o Leandro tem todos os meus contatos. Sim. Ali. Você que se interessar, quer iniciar a sua carreira teológica no curso básico, depois avançar para o médio e assim sucessivamente, que você pode nos procurar. Será uma honra estar falando acerca das Sagradas Escrituras com cada um de vocês. Beijo no coração. Glória a Deus. Pastor, mais uma vez, obrigado. E esse é seu, viu? Oh, que bênção. Esse aqui é Glória seu. A Deus. Obrigado pelo presente aí, gente. Glória a Deus. É assim que a gente faz. A gente vai aprendendo cada dia mais com nossos amigos, nossos irmãos, né?
E eu deixo esse convite para você aí, busque realmente, entre em contato aí com o Pastor Marcos, né? Tem as minhas redes sociais também aí, Leandro JKR, Theo Veritas, e também se inscreve aí no canal do YouTube, compartilha, comenta, curte, e aquilo que você entende que a gente pode melhorar, eu estou aceitando sugestões. Que Deus abençoe e até o próximo programa.